Bom dia, esse aqui é o grupo de estudos junguianos da Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação. Nós vamos hoje concluir o livro A Natureza da Psique, ou seja, estamos no último capítulo. Na verdade, os últimos 6 parágrafos do último capítulo. Trata-se de capítulo não, parágrafos, né? Trata-se de 5 parágrafos últimos agora, que nós vamos trabalhar, 5 ou 6, né? Nós vamos ter que fazer um trabalho corrido, depois quem precisar pode recorrer à gravação, que o Leandro vai disponibilizar essa gravação, porque a quantidade de informações articuladas é muito grande, né? Ao mesmo tempo. Eu vou abrir aqui meu material e fazer o compartilhamento para a gente começar. Eu tive que arriscar uma estratégia assim, pouco ortodoxa, porque para a gente não correr o risco de não concluir esse material, né? Então, o ponto de partida meu será o último parágrafo, penúltimo e último parágrafo, porque aí, se sobrar tempo, a gente consegue trabalhar os outros. Eu estou tentando compartilhar aqui, não deu ainda. Espera aí, deixa eu voltar. Deixa eu retornar aqui, que agora vai dar. Tela inteira, não. Uma janela. Tá aqui. Agora vai dar. Bom, aí vocês me falam aí como é que está a visualização de vocês desse material. Tá ok? Tá ok. Tá. Então, vocês têm a opção de acompanhar aí pelo texto de vocês ou junto comigo aqui, porque eu vou expor o texto aqui nessa apresentação. Esse é o texto. É o capítulo 805. Capítulo não. O meu ato falho sempre chama os, os parágrafos do Jung de capítulo, porque são muito densos. A quantidade de informação, a profundidade e a quantidade de informações é equivalente a capítulo. Tem uma equivalência. Então, o meu inconsciente sempre joga esse ato falho, né? Bom, aqui eu coloquei em letras maiores, né? Passei para o Word, coloquei em letras grandes para facilitar a apresentação. Esse parágrafo é a finalização, né? É o último parágrafo desse último capítulo, que é o capítulo 17. Então, nesse parágrafo, eu vou primeiro destacar alguns tópicos. Está aqui. Vamos lá? Esse parágrafo é a parte eloquente da conclusão. Então, a conclusão são os 2 últimos parágrafos. A conclusão é formada por esses 2 últimos parágrafos. Sendo que esse aqui, ele tem uma pegada eloquente. Ele faz um discurso eloquente. Porque ele veio construindo toda uma estrutura argumentativa para chegar nesse ponto. E aqui eu acho que ele estava bem inspirado na hora, porque ficou um negócio fantástico. Esse é o primeiro tópico, né, a primeira consideração. Aqui no item 2, eu falo que no primeiro, segundo, terceiro períodos desse parágrafo, que nós vamos ver agora, obscuro é o que não pode ser controlado pela razão. Eu gostaria que vocês ficassem com essa chave. Obscuro é o que não pode ser controlado pela razão. Tá bom? Fica com isso no corpo. Não tenta ficar memorizando esse monte de coisa, não, porque daqui a pouco você vai estar forçando o cérebro. Não precisa disso. Então, obscuro é aquilo que não é controlado pela razão. É aquilo que não é claro. É algo que não me concede o privilégio antropocêntrico da superioridade. Isso é obscuro. Ele dá um golpe no narcisismo, né?
Então, esse privilégio antropocêntrico de superioridade, eu sujeito e tal coisa é o objeto, essa dicotomia bem marcada, o obscuro não me permite fazer isso. Não consigo fazer um conceito. Bom, aqui eu fui bem direto. O que é o obscuro? É um tipo de objeto que não me permite que eu faça um conceito, ou seja, dizer o que a coisa é. Então resta o quê? Uma postura fenomenológica, ou seja, olhar apenas aquilo que se mostra. Né? Não é tentar falar o que a coisa é em si, mas é descrever, é mais descritivo. Né? Eu vou olhar aquilo que se mostra conforme o meu interesse de articular um determinado modelo. Mas basta saber isso aqui. Ó. Então, resta uma postura fenomenológica. Ao invés de tentar hipostasiar uma ideia na coisa em si. O que significa hipostasiar uma ideia na coisa em si? É um vício muito comum. Se eu pergunto para uma pessoa o que é Deus, ela me fala o que é Deus. Para ela, aquilo que ela me falou que é Deus, aquela ideia dela, ela não vê como uma ideia de Deus. Ela fala para mim que aquilo é Deus. Ou seja, ela pegou a ideia dela de Deus e falou que aquela ideia dela de Deus é Deus. Então, ela hipostasiou a ideia dela na coisa em si. Bom, Cláudio, isso vai servir para quê? Isso vai servir não para esses parágrafos aqui agora, mas como eu estou tentando retomar algumas coisas, para facilitar a leitura para vocês quando vocês estiverem lendo, tá bom? Então, ao invés de tentar hipostasiar uma ideia na coisa em si, sou forçado a contentar-me, no caso da obscuridade, né? Se tem um objeto que é obscuro, eu sou forçado a contentar-me com a criação de um modelo. Gente, às vezes, talvez alguém pense assim, nossa, mas essa coiseira que o Cláudio está falando parece muito abstrato, né? Mas é passado a contentar-me com a criação de um modelo. Então, o que o Jung faz no trabalho dele é criar um modelo de psique. Uai, Cláudio, ele não está falando o que é psique, não? Não. Ele deixa bem claro, eu não sei o que é psique, eu não sei o que é psicológico, eu não sei o que é arquétipo, eu não sei o que é instinto, e nem quero saber, porque não preciso. O que eu estou criando é um modelo. Modelo de quê? De uma psique, para quê? Para poder articular com esse modelo de maneira operacional. O interesse dele é aliviar a dor de quem está sofrendo. Só isso. Eu não tenho interesse acadêmico. Ele se posiciona dessa forma. O meu interesse é aliviar a dor de quem está sofrendo. Né? Porém, há um paradoxo. Quando assumo o caráter modelar de uma teoria, confiro a ela uma potência de operacionalidade. Ela pode ser usada como instrumental eficaz. Até aqui estamos juntos? Tudo isso aqui, gente, são introduçõezinhas que eu vou fazendo para você conseguir entrar bem no espírito do parágrafo. Tá? No item 3, o item 3 vai falar que no quarto período o Jung propõe a conclusão de uma... Ele propõe uma conclusão desse monte de coisa que ele está fazendo, né? Desse monte de argumentação. E que conclusão é essa? Que a psique participa, em suas camadas mais profundas, de uma existência transespacial, transtemporal. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Eu gostaria que vocês olhassem para mim agora. Eu vou deixar o texto aqui de lado. Dizer que a psique participa em suas camadas mais profundas. Então, no modelo de psique do Jung, eu tenho aqui a consciência, abaixo eu tenho o inconsciente coletivo, e abaixo eu tenho... Não, de novo, desculpa. Eu tenho aqui a consciência, o inconsciente pessoal, e mais profundo, eu tenho o quê? O inconsciente coletivo. Eu posso falar também que o inconsciente coletivo tem camadas dentro do modelo do Jung. Ele também tem as suas camadas, né?
O inconsciente individual eu não sei, não lembro se ele fala que está dividido em camadas. Mas tem nessa obra mesmo que nós estamos trabalhando, que é A Natureza da Psique, ele se refere a... Ele fala, inclusive, da possibilidade, né? Ele faz uma demonstração, ele mostra casos em que o inconsciente sonha. Não só eu sonho, mas o inconsciente sonha. Cada sonho, ele está buscando uma camada mais profunda, né? E que o próprio inconsciente, ele também sonha lá para baixo. Então, assim... Então, dizer que a psique, em suas camadas mais profundas, ela tem uma natureza transtemporal e transespacial. O que isso significa? Que ela não está submetida a espaço e tempo, né? E a própria consciência tem um certo grau de transtemporalidade e transespacialidade, não é verdade? Eu posso estar aqui, mas a minha cabeça pode estar em outro espaço, em outro lugar. Eu posso estar aqui, mas a minha consciência está presa, está revivendo alguma cena do passado ou antecipando o futuro. Então, é da natureza da psique essa possibilidade de transespacialidade e transtemporalidade, né? Ele vai utilizar isso, vou fazer mais um comentário. Ele vai utilizar essa referência para fazer o seguinte: se a psique é apenas um epifenômeno do cérebro, então ele está preso. Então a psique é uma coisa tão limitada, mas tão limitada, que ela, como o cérebro, o padrão de funcionamento do cérebro, e a gente já viu isso em Kant, né? O padrão de funcionamento do cérebro depende de espaço e tempo, são as duas categorias. Tudo que é feito é absolutamente preso a espaço e tempo. São as categorias de cognição, né? É a estrutura que possibilita qualquer processo cognitivo, é espaço-tempo. Então, o cérebro é isso. Ponto, acabou. Se a coisa transcende espaço e tempo, já provou que ela não é um simples epifenômeno do cérebro. Não é só uma secreção do cérebro, um subproduto do cérebro, um fenômeno secundário do cérebro, uma causa, não, um efeito da causa que é o cérebro, ou dos hormônios, né, a bioquímica cerebral. Então é isso. Então, é nesse sentido que a psique ela tem a transespacialidade e transtemporalidade. Vamos lá agora. Item 3. No quarto período, propõe a conclusão de que a psique participa em suas camadas mais profundas de uma existência transespacial e transpessoal. Transespacial e transtemporal. Como eu disse, a própria consciência já tem isso, né? No caso da psique profunda, na sua camada profunda, ela é totalmente caracterizada por transespacialidade e transtemporalidade. E que, por consequência, ela, psique, pertence àquilo que inadequadamente e simbolicamente é designado pelo nome de eternidade. Bom, essa relativização de tempo e espaço, que a gente chama de, ou relativização do eterno e do finito, do infinito e eterno, essa abertura total, tanto de tempo quanto de espacialidade, essa aí é uma dimensão que várias tradições já conseguiram contemplar, mesmo antes de ter tecnologia para comprovar. Hoje, principalmente de 20 anos para cá, nós temos laboratórios que comprovam uma série dessas possibilidades absurdas, de absoluto contrassenso, contra-intuitivas em termos racionais, né? Mas são intuitivas em termos da profundidade, da integralidade da alma. Hoje em dia já se comprova a infinitude do universo, a ideia de multiverso, que são vários universos, mais do que vários universos, são infinitos universos,
e cada um deles de dimensão infinita. Então, dessa dimensão do descontrole total de limites é que faz parte a psique. Isso, vamos na sequência aqui. Diante da impossibilidade, item 4, diante da impossibilidade de provar racionalmente tal conclusão, que eu acabei de mencionar agora, né? Diante da impossibilidade de provar racionalmente tal conclusão, resta à psique o instrumental formado por elementos que fazem contraponto à racionalidade estrita, quais sejam. Aí eu organizei aqui para vocês as ideias que formam esse instrumental de contraponto à racionalidade estrita. Beleza? Vamos ver? Item A. O que é a primeira coisa que ele elenca aqui que faz esse contraponto à racionalidade estrita? Eu coloquei aqui como item A. A apercepção, que possibilita ver a necessidade do coração. Bom, eu vou fazer um comentário sobre isso. Quando eu sintetizo e organizo aqui para vocês e uso a palavra apercepção, só queria lembrar para vocês o seguinte, que a palavra percepção, eu sei que eu já falei isso, mas eu preciso retomar, porque tem novatos hoje. A palavra percepção, todo mundo sabe o que é. Cláudio, mas e a percepção é o quê? Ou seja, a mesma palavra, só que tem um A antes. A apercepção é um tipo específico de percepção. Eu gosto de explicar a percepção dessa forma. É um tipo específico de percepção, é aquela percepção que você percebe para dentro. Ou, dito de outra forma, superando dentro e fora, você se percebe unicidade. Unicidade. Ou seja, eu e tudo que não sou eu, não existe essa dicotomia. Eu, tudo que não sou eu. Isso é uma dicotomia, né? Dividir em dois. Eu e tudo que não sou eu. Bom, na perspectiva de unus mundos, ou de unicidade, não existe dicotomia. Só existe uma única realidade. Então eu sou o quê? Eu sou uno com essa unicidade. Eu e essa unicidade somos uma única coisa. Eu não sou parte da unicidade, porque parte aí já não é mais unicidade, aí é todo, a diferença entre todo e parte. Cláudio, mas isso é chato, isso é difícil. Não, isso na verdade é abstrato, porque epistemologia é isso, né? Bom, voltando aqui. Então, quais são os instrumentais que fazem contraponto à racionalidade estrita? A primeira, a percepção. Você vai perceber o que é que pulsa lá dentro de você, não em termos de operação puramente racional. Então, você tem esse contato com sua própria emoção, sentimento, intuição, autopercepção interna, né? Então, esse é um dos pontos que faz contraponto à racionalidade estrita. A percepção que possibilita ver a necessidade do coração. B, a sabedoria de nossos antepassados. Olha, esse item B é uma das marcas mais fundamentais do pensamento do Jung, né? Ele foi pesquisar o quê? Os antepassados, as sabedorias tradicionais, os povos tradicionais, e ele começou a perceber que povos absolutamente sem contiguidade de tempo ou de espaço, ou seja, povos totalmente isolados, ou por tempo ou por espaço, ou pelos dois juntos, tinham os mesmos símbolos, ideias comuns. Foi aí que ele percebeu, então isso pertence, se isso não pertence a um indivíduo e nem a uma cultura específica, mas se manifesta em todas as culturas e indivíduos, então isso é comum à nossa espécie. Mesmo que um grupo não tenha se comunicado com o outro. Essa é a grande sacada. Então, nós temos um outro tipo de comunicação inconsciente que nos comunica, como se nós fôssemos um único corpo, um único campo de consciência.
em algum nível, uma espécie, ela é um único campo de consciência. Aí tem hoje o Jung fazer isso era uma coisa muito, muito importante, né? Muito desafiadora. Mas hoje nós temos prova disso em pesquisas da biologia, que cada espécie tem seu campo específico, né? E se dentro desse campo específico, então, tem informações que todos os indivíduos compartilham, daí vem a ideia de inconsciente coletivo. E que cada imagem dessa é uma imagem arquetípica. Cada informação dessa que está sendo compartilhada é uma imagem arquetípica. Ah, Claudio, o arquétipo. Não, Jung fala, não, arquétipo nós não temos acesso a ele. Eu não sei o que é arquétipo e não tem como saber o que ele é em si. O que nós temos é acesso a imagens arquetípicas. Diga, Daniela. Eu gostaria de citar um experimento que traduz um pouco isso aí que você está falando, que eu acho muito interessante, não sei se vocês já conhecem, de uns macacos. Eu não sei qual é a raça desses macacos, mas enfim. A questão é o seguinte, não foi um experimento, foi uma descoberta. Um macaco de uma determinada... como é que fala? Não é manada, como é que fala grupo de macacos? Hã? De uma determinada espécie? Não, grupo, família. De um determinado grupo de macacos. Eles comiam batata doce. E eles pegavam a batata doce e comiam, normal. E um deles resolveu lavar a batata doce no mar e comer. E aí, nenhum dos macacos dessa espécie que vieram antes dele, faziam isso. Mas a partir disso, todos os macacos que vieram depois começaram a lavar a batata doce no mar. E aí foram observar que depois desse episódio, em outros grupos de macacos, que eram de outros lugares onde eles não se comunicavam, fisicamente, todos já tinham aprendido a lavar as batatas doces no mar antes de comer. Vou compartilhar aqui onde eu estou para vocês morrerem de alegria para ver a natureza linda. Olha quem está comigo. Maravilhosa aí. Essa daqui nasceu em Jungiana. Tadinha. Pois é, gente, eu achei que essa... É exatamente isso, Daniela. Exatamente isso. É a comunicação à distância, é o que eles chamam de telepatia, né? O Jung vai falar aqui agora. Foi bom você ter falado isso, que eu vou usar o que você falou. Ele vai usar a palavra telepatia nesse sentido, de uma comunicação que ela não tem contiguidade, ou seja, não tem localidade, né? O grande pesquisador dessa área atualmente é um britânico chamado Rupert Sheldrake. Ele elabora o conceito de campo mórfico ou morfogenético, e você vai olhar o conceito, ele é similar ao inconsciente coletivo. Exatamente nesse ponto. É o mesmo, sim, assim, a mesma, como que eu posso dizer, pegada do Bert Hellinger? Não, o Bert Hellinger nunca se preocupou com isso, mas aquele trabalho que ele faz lá é o trabalho de campo, é exatamente a mesma coisa. Sim, conceitualmente, né? Pois é, e uma coisa interessante que eu não sei se faz sentido é que foram os que vieram depois, dele para frente, assim como acontece nas constelações onde se trabalha o campo morfogenético. Você trabalha alguma questão do seu antepassado, porém quem se beneficia efetivamente são as gerações que vêm de você para frente. Achei muito interessante isso. Exatamente. Ou seja, essa ilusão da individualidade é absolutamente ilusória, né? O que eu faço vai interferir nos meus netos, não por uma consequência de contiguidade. O que existe é campo, né? Na verdade, Sim. O que existe é campo. Sim, aquilo fica reverberando no campo, né? Legal, era isso. Obrigada. Então tá bom, Daniela. Obrigado. No item B, a sabedoria de nossos antepassados. Beleza. Então, que é o item que nós estamos agora, né? Esse item B,
a sabedoria dos nossos antepassados. Então, são essas considerações, né? No encontro passado nosso, eu citei, um dos exemplos que eu citei, um dos termos que eu usei é como eu posso acreditar, é como se a postura nossa de elaboração de conhecimento é como se a humanidade tivesse começado no século XVII. E, na verdade, quando você vai ver, a única mudança real que houve a partir daí é tecnológica, científica. Mas em termos éticos, em termos de alma, em termos de psique, nós regredimos de maneira terrível. O Jung fala de uma psicologia sem alma, é nesse sentido, não há substancialidade da alma. Ela é só um epifenômeno de funções cerebrais. Ou seja, ela é uma psicofisiologia. Inclusive, nós vamos ver isso aqui agora. Eu acho bom estar comentando isso, porque eu já estou preparando para essa exposição. Ela é uma... Você deveria chamar esse tipo de psicologia de psicofisiologia, porque isso não é psicologia. Você reduzir às funções cerebrais, né? Nós temos hoje uma ciência interessantíssima, que pelo mesmo motivo não deve ser chamada de psicologia, que é a neurociência. Eu fico encantado de ver a importância, a utilidade da neurociência, mas ela não pode ser chamada de psicologia exatamente por esse motivo, porque ela trata exclusivamente, ela trata exclusivamente da... Renata, você já vai embora. E, Caraí, se você puder desligar o microfone. Caraí, querida. Então, pelo mesmo motivo, né? Então, vamos lá. Beleza. Eu acho que esse exemplo talvez possa ajudar, né? Então, no encontro passado, eu citei a questão da ética do guerreiro, né? Porque aquilo é de um refinamento, aquilo é de uma evolução humana que a gente vai resgatar, né? Então, tem uma quantidade gigantesca de referenciais muito antigos que a gente tem uma carência total. O Alexandre o Grande, quando ele chegou na Índia, já estava extenuados, né? Já estava muito tempo na campanha. Aí tinha uma passagem assim no rio, uma passagem estreitazinha, né? Que o único lugar de passar com os cavalos era por lá, mas estava cheio de monge. Aí um comandante dele foi lá, tirando os monges, até que um não quis sair. Aí virou uma discussão lá. Aí o Alexandre chegou perto, aí ele escutou o cara falando assim, rapaz, esse aqui é o rei, esse é o Alexandre, esse é o homem que conquistou o mundo. E você quem é? Aí o monge respondeu, eu sou aquele que superou a necessidade de conquistar o mundo. Aí o Alexandre desceu do cavalo, foi até lá nesse monge e falou assim para ele, se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser você. Sorrindo, com muita cordialidade e gentileza, se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser você. Então a gente vê que tem uma ética profunda dos guerreiros, né? E é interessante, não dá para eu entrar nisso agora, e um passo a mais para aquele monge. Ele já conseguiu, inclusive, superar aquilo. Quer dizer, o que nós temos de profundidade que evitou tantas tragédias, que evitaram certas referências teóricas, evitaram tantas tragédias, construíram tanto bem, fizeram tão bem à humanidade, e que hoje nós perdemos essas dimensões. De maneira extremamente resumida, a ética do guerreiro, ela se baseia em pudor, ou seja, a vergonha de fazer o que é errado, a honra e amor. E amor. O próprio Platão, ele apresenta várias etimologias. Uma das etimologias que ele apresenta é do herói. Aí ele mostra que o herói, a origem da palavra herói, é o eros, é amor. Então, um herói é aquele que se sacrifica, mas não é por vaidade, não é por realização pessoal, é para depois, no último ponto da jornada do herói, ele entregar para a comunidade o ganho que ele obteve.
Então, assim, essas dimensões muito profundas... Cara, quando eu falo isso, eu falo... Não tem nada a ver com o homem atual. O que nós nos transformamos em quê? Então, o Jung contempla esses grandes valores das tradições antigas. E é muito inteligente isso. Porque senão eu vou pensar que se o homem começou no século XVII, eu vou pensar que essa coisa seca, fria, estranha, vazia, superficial, é a humanidade. Não, não é. É só um momento. É só um momento nosso. Daqui a pouco a gente retoma também esses ganhos das tradições antigas. Aí a gente fica melhor, obviamente, né, do que até mesmo as próprias tradições antigas, porque a gente acumulou o que nós temos de vantagem com aquilo que essas civilizações e os primitivos também têm de vantagem. Bem, esse foi o item B, né, sabedoria dos nossos antepassados. E Jung se refere muito a isso porque nessa forma de formular conhecimento da sabedoria dos antepassados, você compreende claramente que a psique não é um epifenômeno, não é somente epifenômeno do cérebro, que ela tem substancialidade em si, ou seja, que existe alma. A alma existe em si. Ela não é só um subproduto do cérebro, ou um produto, ou um efeito, né? E o C é o último, né? Fato psicológico da telepatia. Bom, eu acho muito interessante aqui, faz parte da genialidade do Jung, a maneira de usar as palavras, né? Fato psicológico da telepatia. Bom, na época dele tinha uma quantidade muito grande de pesquisas parapsicológicas. Eu me lembro de um caso de um camarada que está aqui numa reunião, vira para o outro e fala assim, começou um incêndio agora, lá no seu país, faltam 5 casas para ir queimando para chegar na sua. Aí depois de passar desse tempo, o camarada informou que realmente naquele dia, naquela hora, tinha iniciado um incêndio. Então, fatos dessa ordem, na época do Jung, eram abundantes. Quando ele fala fato psicológico da telepatia, primeiro, ele usou a palavra fato, ele usou a palavra psicológico. Como é que você vai falar que não é psíquico, que não é psicológico? Você não pode falar que é material, uma comunicação acontecer transespacialmente de um país, você saber o que está acontecendo no outro. Então é psíquico, é uma parte profunda da psique, né? Ou transtemporalidade, porque é interessante que ele usa aqui telepatia não só como transespacialidade. O conceito de telepatia se refere à transespacialidade. Ele usa também como transtemporalidade, ou seja, tem um relato dele, eu não lembro mais onde está, eu acho que é na biografia dele, que ele disse que estava dentro de uma biblioteca com Freud, aí deu um estalo gigante, parecia que ia desabar o mundo, só que era uma coisa assustadora, sem explicação. Bah! Um estalo absurdo. Aí eles ficaram muito assustados, né? E eles estavam no meio de um assunto que era desse tipo de assunto. Telepatia, sincronicidade. Aí ele disse que sentiu que ia ter um outro, imediatamente, né? Aí ele pegou e falou assim para o Freud, olha, agora vai acontecer outro. Aí veio e aconteceu. Aí disse que o Freud olhou para ele com o olho arregalado, assim, assustado. Né? Então, ou seja, se uma comunicação dessa ocorre, eu não posso falar que ela é material, eu tenho que falar que ela é psíquica, né? Porque eu fiquei sabendo fora do contexto de espaço-tempo. A materialidade, ela depende do contexto espaço-tempo. Né? Depende da contiguidade e da dimensão temporal. Então, o item C é o fato psicológico da telepatia. É outro ponto que vai tentar provar, que dá para você perceber. Então, com esses pontos, A, B e C, você consegue perceber que a psique é de uma natureza completamente diferente do que se considera comumente como materialidade ou como epifenômeno do cérebro. Tá bom?
Daqui a pouquinho nós vamos ver um comentáriozinho que eu faço sobre a palavra epifenômeno, que aí fica definitiva a aprendizagem. Gente, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, vocês estão vendo direitinho aí o 815 junto comigo? Tá boa a imagem assim? Alguém me dá um feedback? Sim. Vê se assim é melhor, ou piorou. Eu aumentei o tamanho. Sim, tá bom, sim, tá bom. Melhor assim? Quer que aumente um pouquinho mais? Vê se continua bom. Não, tá bom, assim, senão vai sair. Vai sair? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. No 815, que aqui é o fim do nosso trabalho, é o 815. Aí em seguida a gente volta para os anteriores. Ou seja, eu peguei da frente para trás. Os meus negócios costumam ser meio contrário mesmo, é da minha personalidade. Mas tem uma estratégia aqui, podem ficar tranquilos, tá bom? Vamos junto comigo? Olha aqui, ó. Começa assim, o 815. Estamos juntos, né? Pode olhar aí na tela do compartilhamento. A natureza da psique mergulha em obscuridades, para além dos limites de nossas categorias intelectuais. Essas duas linhas agora ficaram extremamente viáveis, né, depois dos comentários que eu estabeleci. A estratégia era essa mesmo. Em seguida aqui, a alma encerra tanto os mistérios quanto o mundo com seus sistemas de galáxias diante de cujas majestosas configurações só um espírito desprovido de imaginação é capaz de negar suas próprias insuficiências. Ou seja, diante da imensidão das galáxias, a gente precisa negar a nossa própria insuficiência. E diante da imensidão da alma, nós precisamos assumir nossas próprias insuficiências. Então, assumir insuficiência tanto diante da imensidão do universo, quanto da imensidão da alma. Essa extrema incerteza, isso é texto do Jung, viu? Esta extrema incerteza da compreensão humana nos mostra que o estardalhaço iluminista é não só ridículo, como também lamentavelmente estúpido. Eu disse para vocês que a tônica desse último parágrafo ela era meio assim drástica, né? Era assim, ela é bem eloquente, né? Ele chama o iluminismo de estardalhaço e que tem consequências assim lamentavelmente estúpidas, né? Estupidez de achar que dá conta racionalmente, inclusive de objetos que não são possíveis de serem compreendidos pela razão. Mas então você não tem que falar o que é a alma. Você não tem que dar garantia do que é a alma, porque a alma ela transcende essa parte extremamente limitada que é a razão. Então, eu achei fantástico aqui essa fala dele, essa extrema incerteza da compreensão humana, ou seja, o ser humano tem que contemplar essa dimensão da incerteza. Eu não sei o que é alma, não sei o que é arquétipo, mas eu articulo essas categorias dentro de um modelo e tento utilizar na clínica. Ponto. Né? Se alguém, portanto, extraísse da necessidade do próprio coração ou da concordância com as lições da antiga sabedoria da humanidade, ou do fato psicológico de que ocorrem percepções telepáticas, se extraísse de todos esses fatos, né, a conclusão de que a psique participa, em suas camadas mais profundas, de uma forma de existência transespacial e transtemporal, e que, por consequência, ela, a psique, pertence àquilo que inadequadamente e simbolicamente é designado pelo nome de eternidade. Espera aí que eu acho que alguém está pedindo para entrar. Vou autorizar a entrada. Não, chegou uma mensagem aqui falando que essa chamada vai terminar em 10 minutos, Cláudio. Isso, a hora que ela terminar, eu entro no grupo e coloco outro. Vocês esperam 2 a 3 minutos para eu gerar outro link e colocar no grupo, tá bom? Mas nós temos ainda 10 minutos. Pode ser até um pouquinho mais de 3 minutos. Eu vou gastar uns 2 minutos, mas se você quiser tomar água ou banheiro, alguma coisa, você aproveita nessa hora, tá bom?
Então, a hora que encerrar, ou seja, daqui 9 minutos, não é mais 10, né? Deve ser 9, aí eu vou fazer isso. Ou seja, essa chamada encerra, o Leandro, eu mando, o Leandro começa a gravar também a segunda parte. Bom, então vamos lá. Então, se essa pessoa poderia extrair do próprio coração ou das lições da antiga sabedoria, ou o fato psicológico de que ocorrem percepções telepáticas, ele poderia tirar desses fatos todos a conclusão de que a psique participa, em suas camadas mais profundas, de uma forma de existência transespacial e transtemporal, e que, por consequência, ela, a psique, pertence àquilo que, inadequada e simbolicamente, é designado pelo nome de eternidade. Eternidade. Ou seja, aquilo que transcende a matéria. A psique é dessa ordem. O único argumento que a razão crítica lhe poderia opor seria o não lhe quer. Esse não lhe quer não está provado, ou seja, alguém ainda poderia falar assim, mas você não tem como provar. E ele fala que não tem mesmo como provar, né? Mas ele fala que quem estabelecer essa objeção não, quem conseguir, né, perceber isso através desses recursos, né, vamos ver o que ele fala sobre essa pessoa. Tal pessoa, além disso, possuiria a inestimável vantagem de estar de acordo com uma inclinação. Que inclinação é essa? Esse modo profundo de operação, né? Ou seja, inconsciente. Presente na psique humana desde tempos imemoriais e universalmente existente. Universalmente por causa daquilo que eu falei, né? Em culturas diferentes você percebe os mesmos símbolos. Mas se alguém, ao contrário, né, de ter essa percepção, né, quem, por ceticismo, rebeldia contra a tradição, falta de coragem ou insuficiente experiência psicológica ou ignorância cega, não extrai essa conclusão, tem muito poucas chances, estatisticamente falando, de ser um pioneiro do espírito. O Jung era esse pioneiro do espírito, né? Embora esteja firmemente certo de entrar em conflito com as verdades do próprio sangue. Gente, eu queria chamar a atenção para duas coisas aqui. Verdades do próprio sangue. Essa é uma das coisas que eu vou chamar a atenção agora. E a outra é experiência psicológica. Ele fala o seguinte, que a pessoa com pouca experiência psicológica, o Jung tinha muita experiência psicológica, ele estava trabalhando com psicótico, lá no hospital psiquiátrico, e ele percebia que emergiam símbolos de pessoas que não tinham conhecimento intelectual, não tinha leitura para conhecer determinados símbolos de uma cultura tão vasta e tão profunda. E Jung tinha essa cultura extremamente ampla, vasta, profunda. Ele era um intelectual extremamente culto, né? Ele era demais. Então ele observava esses traços em pessoas que não sabiam nem ler. De tanto observar, isso é experiência psicológica, tá bom? Experiência psicológica é isso. Você começa a perceber que tem coisa que escapa ao materialismo científico, graças à experiência psicológica, né? Então, chamei a atenção para esse termo, para quando você for ler, você ter essa chave. No fundo, jamais conseguiremos provar, tá bom, entrar em conflito com verdades do próprio sangue. No fundo, jamais conseguiremos provar que tais verdades sejam ou não absolutas. É suficiente, porém, que elas existam como inclinações da psique. E sabemos demais o que seja entrar levianamente em choque com essas verdades. Ixi, Maria, agora aqui eu vou conversar com vocês. Bom, existe instinto, existe inconsciente, existe sombra. Existe sombra. E ele fala assim, quando você nega tudo isso, quando você nega essas verdades, vai dar um problema gravíssimo. Ele está falando aqui, né? Sabemos muito bem quais são as consequências, como
estamos contrários a essas verdades. Aqui ele está falando de quê? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fome no mundo inteiro, tragédias absolutamente evitáveis, né? E ele fala, tem um capítulo aqui sobre isso, que é a sombra coletiva, que ele vem explicar essa questão aqui. Por isso que ele não faz muita explicação, porque tem isso lá atrás. Ele explica que quando o ser humano se identifica com uma consciência coletiva, uma consciência, você é a ideia os ismos, ele se transforma. O que nós somos? Nós somos hipnotizados. Nós não somos só determinados, não somos somente determinados pelo inconsciente coletivo, por arquétipos, instintos. Não. Nós somos também influenciados por consciência de massa, consciência de manada. Aí, Cláudio, até você, até eu e todo mundo, né? É consciência coletiva. Daí surge uma sombra coletiva e vai desaguar em grandes tragédias da humanidade. Então ele vem explicar o seguinte, que de onde é que vem isso? Vem dessa dissociação. Esse homem que se desconectou do próprio corpo, dos instintos, do inconsciente, dos sentimentos, as verdades do coração, né? Isso aqui, ele teve uma quantidade muito grande de influências, né? Eu não sei se essa especificamente ele pegou lá em Nietzsche, mas Nietzsche tem isso claramente, sabe? Nietzsche é um dos poucos seres humanos que escapou dessa coisa coletiva. Nós não. Nós somos absolutamente determinados por isso. Ai, Cláudio, mas eu não sou bolsonarista. Ser de esquerda também é coisa de grupo, é uma coisa de coletividade. Agora, eu olhar as duas possibilidades e não sentir nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de irritação, aí significa que eu estou isento de ser determinado pela sombra coletiva. Uai, Cláudio, eu pensava que era assim só com o bolsonarismo. Não, é os dois lados. Os dois lados têm irritação com a oposição. Ah, mas é por quê? Porque os dois lados estabeleceram a dicotomia entre certo e errado, entre bem e mal. Então, a minha sombra fica livre para atuar. Quando eu abraço um modelo coletivo, aí isso é o contrário de inconsciente coletivo, quando eu abraço uma ideologia coletiva, internamente eu me autorizo a agir na sombra. A minha sombra pode atuar, né? Mas isso é um capítulo que ele trabalhou para mostrar as grandes tragédias, né? Tem uma outra parte aqui que eu vou adiantar para vocês, nós vamos chegar nela daqui a pouco, mas eu prefiro comentar logo, que é o seguinte: não existe salto. Ele não cita exemplo histórico, então eu mesmo vou citar. Eu li certa vez que a guilhotina teve que ser inventada para ter produtividade, porque a quantidade de pescoço, de cabeça para cortar, para tirar do corpo, era tão grande que era operacionalmente inviável. Aí alguém inventou a guilhotina. Tchap, 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 tchap. Matou quantos hoje? Ah, hoje deu para matar 2.000. Não, então vamos fazer mais guilhotina. Aí, tchap, tchap, tchap. Ó, vocês três, as guilhotinas, tudo junto agora. Conseguiu matar quantos? Ah, hoje a gente conseguiu matar 5.000. Tamanho absurdo. Tamanho absurdo da Revolução Francesa. Cláudio, um Pensa, minuto. Vai acabar. a gente pensa o seguinte. Tô com medo de perder a história da Ah, guilhotina. beleza. Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte. Para eu citar qual é a relação disso com Jung, nós vamos fazer o seguinte. Já vou gerar um
Eu acho que você esqueceu de falar para ele, Pedro, que ele deveria abrir a sala. Aí eu peguei e liguei para ele. Aí ele abriu, já estava tudo prontinho, né? Estamos gravando, tá bem bom. Oi, Cláudio. Oi? Oi, Cláudio. Cláudio? Ué, eu tô gravando. Não, peraí, você já... Peraí. Tá sem áudio, Cláudio. Obrigado, Catiúcia, é isso mesmo. A questão passa bem por aí, né? Quer dizer, isso diminui o valor da neurociência de forma alguma, de forma alguma. Você pode articular com ela. O que não dá é para falar que que ela seja uma psicologia, né? Porque ele não pressupõe alma, né? Não pressupõe não pressupõe alma. É a substancialidade. Não existe substancialidade da alma. Né? Ela não é algo em si. Ela é apenas o efeito de um cérebro. Eu posso te fazer uma pergunta pessoal? Sim. Você acredita que não há uma substancialidade de alma ou nós não temos condições para perceber a materialidade dessa alma? A palavra, tecnicamente, em termos técnicos, Catiúcia, a palavra substancialidade significa que uma coisa tem existência em si, é só isso. Então, ela tem existência em si ou ela é o efeito de outra coisa? Então, a questão, se ela for efeito de outra coisa, então ela é um epifenômeno. Ela é um efeito. Ela não tem existência em si. É nesse sentido que ela não teria substancialidade. No materialismo científico, a alma não tem substancialidade. Por quê? Porque ela não tem existência em si. Não existe alma. O que existe, sentimento, pensamento, intuição, tudo isso aí é uma secreção do cérebro, assim como a bilis é uma secreção do fígado, sabe? Aí o Jung fala, cara, não dá para você explicar a alma desse jeito, porque a alma, ela... Aí você vai ter que falar que alma e consciência é a mesma coisa. Aí tudo bem. Se você disser que alma é a mesma coisa que consciência, aí você pode abrir mão da substancialidade da alma e falar que ela é um epifenômeno do cérebro. Ou seja, não existe alma. Jung fala, é uma psicologia sem alma, o que é um contrassenso, né? Contraditório. Psicologia é a ciência da alma. Se não tem alma, então não é psicologia. Por fim, o que o Jung está falando é isso, esse trem que vocês estão fazendo aí não é psicologia, não. Como a briga está feia, ele não é claro assim, né? Mas ele deixa bem claro, isso aí é psicologia sem alma, né? Porque sentimento, pensamento, não sei o quê, sensação, intuição, tudo isso é o cérebro. Que materialidade absurda é essa? Você conceder à matéria uma onipotência tão grande. Conceder à matéria uma onipotência tão grande a esse ponto, né? Mas retomando aqui o fio. Mas você não respondeu a minha pergunta. Fala para mim. Filósofo é assim, a hora que ele termina de falar, ele não sabe nem qual era a pergunta que foi feita. Pergunta de novo. Eu acordei com o que você... Entendi, compreendi, acordei com a sua explicação. Mas o que eu perguntei é...
a alma, ela tem uma materialidade, né? Além de existir e não ser uma secreção do cérebro, bom, pelo menos é o que eu tenho entendido. Tá. Ou Quando não ele tem, ou tem e a gente não consegue ver, porque de repente é porque nós não conseguimos, pela nossa matéria corpórea, compreender isso, ou se não visualizar. É como se fosse uma matéria mais sutil, mais sutil, onde nós não captamos. Os nossos sensórios não é capaz nem de ouvir, nem de ver, nem de sentir, tem palpável. pesquisas importantes que falam que ela tem materialidade, né? Porque, na verdade, Catiúcia, essa perspectiva do Jung, que é a minha também, que eu acho que é a nossa, que é a mesma da física quântica, não existe diferença entre onda e partícula. Onda e partícula são duas manifestações diferentes de uma realidade só. Entende? Então, assim, nessa perspectiva, sim, a alma tem materialidade, assim como a matéria tem espiritualidade, sabe? Nesse sentido, assim, a matéria é onda, e a onda tem alguma materialidade, assim como a matéria tem uma espiritualidade, né? Para usar a palavra espírito, porque as palavras aqui é difícil, é um campo difícil de usar a palavra, né? Porque às vezes eu acho que existe só uma coisa só, não existe Isso, duas coisas. Eu isso. acho que existe só Daí, partículas e. graças a esse paradigma que você acabou de falar, que o que existe é uma coisa só, é que é possível a gente pensar em sincronicidade, a gente relativizar a categoria que a gente costuma chamar de relação de causa e efeito, a gente relativizar esse instrumental de causa e efeito, e saber que existe sincronicidade a partir disso aí que você acabou de falar, que é unicidade. Ou seja, não existe eu e o Leandro, ou eu e o meu computador. O que existe é uma coisa só, mas eu tenho um aparato cognitivo que me engana, que me dá uma ilusão de separatividade. Eu sou uma pessoa, o meu teclado é outra coisa, esse copo que está em cima da mesa aqui é outra coisa, a estrela mais distante é outra coisa, são coisas separadas. Não, a gente descobre que esse dedo aqui, ó, eu queria que você olhasse aqui na tela, esse dedo pequeno aqui, ele sou eu também, né? Mas a gente está hipnotizado por uma limitação da visão que fala que esse dedo ele é uma parte do Cláudio. Não, esse dedo aqui é uma manifestação do Cláudio. Ele não é parte. Tanto é que eu não dou conta nem tirar ele daqui, ó. Para tirar, eu tenho que arrebentar com a integridade do Cláudio. Então, esse dedo é Cláudio. Então, esse dedo, ele não é parte do Cláudio. Ele tem unicidade com o Cláudio. Ele tem unicidade. É a diferença técnica entre todo e unicidade, né? Nessa perspectiva de unicidade, a gente pode pensar em sincronicidade, ou seja, para além de uma relação de causa e efeito. Será que tem a ver com dispersão ou não de partículas? Assim, a integridade das partículas forma uma matéria que eu consigo ver e pegar, né? Palpável, medir, mensurar e analisar do ponto de vista do método científico. E talvez essas outras coisas, pensamento, Tem a ver intuição, com isso. principalmente, tem a ver com Tem a ver uma com isso. dispersão muito grande dessas partículas, a qual eu não consigo mensurar, mas que há materialidade, porém não mensurável porque eu não a Exatamente. percebo pelo sensório material, né? A Mas questão por é essa. outros sensórios, né, da compreensão, talvez intuitiva. Não sei, viajei É, aqui. exatamente, é por aí mesmo. Voltando aqui, então, no texto, vamos dar uma Obrigada, olhada. viu, por essa pausa. Nada, querida. Tamo junto. Vamos lá, voltando aqui para o texto rapidinho. É suficiente, porém, que elas existam. Vocês estão vendo aí o texto junto comigo? Não. Ué, então deixa eu. Tá faltando eu compartilhar de novo, então. Porque a gente começou uma nova chamada, né? Esqueci disso. Vamos lá. Cláudio Gigante. Oi? Como é que é? Cláudio Gigante.
É suficiente, porém, que elas... Tá. Então, no fundo, jamais conseguiríamos provar que tais verdades sejam ou não absolutas. Quer dizer, para provar que uma verdade é absoluta, esse negócio de provar que uma coisa é verdade, isso aí é uma metodologia que não se aplica à alma, por quê? Porque a alma, nessa perspectiva que o Jung está apresentando, que é a única perspectiva que faz sentido para você pensar a alma, que é de transespacialidade e transtemporalidade, ela não se deixa domar pelas categorias de espaço e tempo. Então, eu não consigo ter o controle sobre ela. Se ela não tem espacialidade, é aquele jogo do finito, que sou eu, a minha consciência racional, tentar dar conta do infinito. Essa é a impossibilidade, né? Já não tem como provar que essas verdades sejam absolutas. Aí ele fala, mas é suficiente, porém, que elas existam como inclinação da psique. A psique tem essa maneira, né, de funcionar. E sabemos demais o que sejam entrar levianamente em choque com essas verdades, né, que foi o que eu mencionei lá, de Primeira Guerra, Segunda Guerra, a sombra coletiva, né? A sombra coletiva deságua em grandes tragédias, né? Quando você entra em choque com as verdades do coração, ou com os instintos, ou com sombra, você nega a existência do inconsciente e acredita que os processos coletivos se devem a questões sociológicas. Esse é um erro sociológico, né? Ou seja, se eu cortar 5.000 cabeças por dia, depois de tantos dias eu não tenho mais nobres, aí nós mudamos o regime, transformou a humanidade aqui na França, e o restante da Europa vai seguir o mesmo exemplo, e o mundo vai se transformar por completo de uma hora para outra. E Jung mostra claramente que não existe saltos, não existe mágica, que as mudanças são lentas e gradativas e custam muito caro. Só que mais caro ainda custa não mudar. Então, essas mágicas, né? O regime comunista da... Gente, eu lembro quando eu era adolescente, eu era encantado. Eu sabia todos os detalhes da história da Revolução Russa, né? Da União Soviética, né? Saindo da infância para a adolescência, eu me ocupava, eu tinha tudo na memória. Era impressionante. Para mim, aquilo lá era o máximo. Aí fui lendo, e tanto problema, a gente descobriu que não aconteceu. A teoria marxiana, não vou falar marxista não, que aí é outra história, né? A teoria marxiana, ela não preconiza aquele tipo de processo. Pelo contrário, ela falou que o capitalismo alcançaria um grau de desenvolvimento somente depois que o capitalismo alcançasse um grau de desenvolvimento tão avançado que eles chegariam num limite desse desenvolvimento e as contradições internas levariam a um processo dialético, dialógico, sei lá o dia que é, e que isso levaria a uma ruptura da própria estrutura capitalista, surgindo uma nova forma. Beleza. Mas o que foi feito? Você pega um país feudal e à custa de bala, né? Ou seja, igual às guilhotinas da Revolução Francesa, e acredita que isso muda a humanidade. Não, isso não muda a humanidade. Então, esse é o equívoco sociológico que ele cita aqui. O capitalismo ele absorve as suas próprias contradições, né? E isso retroalimenta ele. Então, ele não entra em colapso. Esse é o grande problema. Exatamente. Ou seja, a própria teoria marxiana tem esse problema. A própria teoria marxiana. A falta de... Ah, tá, beleza. Olha só. A última palavra aqui foi verdades, entre aspas, né? 1, 2, 3. 3 linhas de cima para baixo, estamos juntos? Equivale à negação consciente dos instintos. Isto é, a um desenraizamento, perder as raízes, né? A uma desorientação, a falta de sentido da existência, ou o que nomes possam ter esses sintomas de inferioridade. Cara, o que ele está chamando aqui de esses sintomas de inferioridade, sabe o que é que me lembra, Leandro? A ecopsicologia.
me lembra na hora. É um homem desenraizado, fora do próprio corpo, fora tanto é que na nossa linguagem a gente fala assim, eu preciso ter contato com a natureza, ou seja, a natureza não sou eu. Né? Então, quando eu vou, eu lembro que a gente fez uma experiência durou 7 horas seguidas de ecopsicologia, um evento. O Leandro foi um dos participantes lá, um dos apoios da nossa equipe, né? E a hora que terminou, agora faz um círculo, vamos compartilhar. Todo mundo calado, com a cara boa, em transe, assim meio, sabe? Porque não tem nada para falar. Uma amiga minha super mental falou, Cláudia, eu fiquei 3 dias calada, uma sensação de paz, de equilíbrio, de harmonia, inexplicável. 3 dias calada. O marido tentando saber como é que foi, e ela fala, depois eu te conto. Foi bom, né? Então, assim, tem uma sossego. Aí, cara, aí escreveu aqui a palavra sossego. Ou seja, nós perdemos o sossego porque nós dissociamos da natureza. A natureza é o quê? O inconsciente? Sim, o inconsciente, eu, as árvores, o mar. Nós estamos dissociados, é um homem cindido. Né? Mas vamos lá, vamos tentar agir rápido aqui. Um dos erros sociológicos, por isso que aparece a palavra sociológico, um dos erros sociológicos e psicológicos mais fatais de nossa época é tão... Ixi, gente, desculpa, eu atrapalhei aqui, deixa eu organizar aqui, rapidão. Um dos erros sociológicos e psicológicos mais fatais de que nossa época é tão rica foi o de pensar, muitas vezes, que alguma coisa pode mudar de um momento para outro. Por exemplo, que a natureza do homem pode mudar radicalmente, ou que podemos descobrir uma fórmula ou uma verdade que seja um começo inteiramente novo. Olha a Revolução Francesa, as revoluções socialistas. Qualquer mudança essencial, ou mesmo uma simples melhoria significativa, um milagre. Né? Ou seja, não existe mudança essencial de uma hora para outra, não existe milagre na transformação do homem. O distanciamento das verdades do sangue produz uma agitação neurótica, cujos exemplos abundam em nossos dias. Essa agitação, aí vem a agitação, né? Compulsão por comida, compulsão por consumo. O consumo é a base fundamental de todos, uma das bases das relações, todas elas, né? As ideias de consumo. Só para concluir, essa agitação, por sua vez, gera falta de sentido da existência. Falta esta que é uma enfermidade psíquica cuja amplidão e alcance total nossa época não percebeu. Eu só quero fazer um comentário aqui. Gente, vocês têm ideia da profundidade desse parágrafo? Cara, é uma coisa inconcebível, uma genialidade a esse grau. A hora que você parar aqui, que a gente desligar, se hoje ainda, ou no máximo amanhã, você puder ler esse último parágrafo, você vai ficar chocado com a riqueza dele. Eu tentei detalhar, trabalhar algumas coisas, mas é muito pouco. A hora que você lê, você fala assim, nossa, eu estou lendo, estou entendendo, né? Porque o Cláudio montou uma estratégia para eu dar conta de entender quando eu leio, sem muito sofrimento, sem perder tempo, ler e entender direto, né? Então, essa foi a estratégia que o Cláudio montou. Então, a hora que você lê esse 815, que é o último parágrafo desse capítulo, você vai perceber o quanto ele é profundo e a quantidade de ensinamento, de aprendizagem, de percepções que ele faz nesse 815. E, afinal de contas, é o resumo de um capítulo importantíssimo da obra dele, né? Daniela levantou a mão, você espera só um pouquinho, Daniela, que eu tenho que só ver uma coisa aqui, que está ligado com isso, que senão eu vou perder o fio da meada. Aqui no 815, né? Eu quero que você faça comigo uma coisa aqui, volta aqui. Eu vou voltando aqui, você pode acompanhar por mim, eu estou voltando, tá bom? Eu estou voltando aqui no 814. Espera aí, deixa eu só ver aqui, como é que está aqui. Eu fiquei em dúvida numa coisa. Ah, tá, já sei. Voltei até o 814, agora a gente volta só mais um pouquinho aqui, ó. 813...
Esse é o 813, voltando mais um pouquinho. Daniela, desculpa, tá te atrapalhando, mas é rápido aqui, porque senão eu vou perder a estratégia minha. Tá, 813. 812. Beleza. A gente tinha ido até o 809? Espera aí que eu já tô quase, vocês tenham paciência só mais um pouquinho, que eu estou me organizando aqui. Beleza. Tá bom. Olha aqui. Rapidamente no 809, Daniela, desculpa, viu? É rápido aqui. Os tópicos do 809. Como vimos nos três... Tá tudo bem, tranquilo. Tá bom, eu te agradeço a compreensão. Como vimos nos 3 primeiros períodos, muito antes da hora da morte, acessamos as informações do inconsciente sobre ela, fato que é parte do processo tanatológico. Esse nome se refere ao processo de morrer. Tanatológico é o processo de morrer ou ciência que estuda o processo de morrer, tá bom? O item 2. O caráter da pessoa também muda em conformidade com a aproximação da morte. Porque ele fala de mudança de caráter, mas ele não fala que é o caráter da pessoa. Eu achei melhor explicar assim, ó. O caráter da pessoa também muda em conformidade com a aproximação da morte. O Jung relata um caso em que a mulher mudou de seu caráter extrovertido para introvertido. A gente vai ver isso logo ali, tá bom? No 3 aqui, ó. Para a compreensão do que é esses dois caráteres, o extrovertido e o introvertido, precisamos primeiramente compreender o que Jung chama de as 4 funções psicológicas. Pensar, sentir, intuir, perceber. Em cada pessoa, uma ou várias dessas, ou mais de uma dessas funções, tem uma ênfase particular. A partir das 4 funções básicas, Jung postula que se formam 2 grandes tipos de caráter, o introvertido e o extrovertido. Cada um deles tem traços específicos que os diferenciam um do outro. Aqui tem a referência de onde eu peguei esse resumo aí, tá bom? Jung relata, ele relata um caso em que uma mulher com predominância da função pensamento e de marcado caráter extrovertido passa por uma radical inversão de sua predominância de seu caráter e de suas funções. Devido a isso, ela passa a ter uma incrível habilidade de autopercepção e consequente resolução psíquica do que era imprescindível ao se aproximar da morte. Isso aqui é uma prova que percepção da morte que gera essa virada do avesso na alma, né? Item 4. O que o Jung quer comunicar com a expressão ele tem uma expressão aqui que se você vai travar na leitura quando você for ler. É uma expressão que ele fala assim: o pouco caso que a psique inconsciente faz da morte. O pouco caso que a psique inconsciente faz da morte. O que ele está querendo comunicar com essa expressão? Pelo contexto desse parágrafo, a psique faz pouco caso da morte no sentido de que não se importaria com o que ocorre com o indivíduo, mas seu interesse é pelo como ocorre. Ao invés de se importar com o morrer do indivíduo, ela se interessa pelo como morrer. Ou seja, agora nas palavras do Jung, né? Se a atitude da consciência está em conformidade ou não com o processo de morrer. Vamos ver se é isso mesmo que ele fala? O processo tanatológico começa, portanto, muito antes da morte real. Aliás, observa isso frequentemente também na mudança peculiar de caráter que precede ver o pouco caso que a psique inconsciente fazia da morte. Isso aqui a gente pode achar que está ao contrário, né? Mas é isso mesmo, ela faz pouco caso da morte, ela não se interessa muito com o destino do indivíduo, ela se interessa com como. Ela morrer ou não morrer não é uma questão fundamental. A questão fundamental, na verdade, morrer ou não morrer nem é questão. Não é o fim não problemático. Não é uma questão, não é um problema.
A questão, o problema, é o como morrer. Aí cabe a autonomia do ser humano, né? Escolher como morrer, né? Pareceria que a morte era alguma coisa relativamente sem importância, né? Por esse termo aqui. Ao invés, ou talvez nossa psique não se preocupasse com o que eventualmente acontecia ao indivíduo. Por isso, parece que o inconsciente se interessa tanto mais com saber como se morre, ou seja, se a atitude da consciência está em conformidade ou não com o processo de morrer. Assim, uma vez tive de tratar uma mulher de 62 anos, ainda vigorosa e sofrivelmente inteligente. Isso aqui é uma maneira que ele usa para falar assim, cara, a mulher só usava o cérebro. Tá bom? Não era, portanto, por falta de dotes, ou seja, de inteligência, que ela se mostrava incapaz de compreender os próprios sonhos. Infelizmente, era por demais evidente que ela não queria entendê-los. Seus sonhos eram muito claros, mas também desagradáveis. Ela metera na própria cabeça que era uma mãe perfeita, que os filhos para os filhos, mas os filhos não partilhavam dessa opinião e seus próprios sonhos revelavam uma convicção bastante contrária. Fui obrigado. Aí ele conta aqui que ele interrompeu o tratamento porque ele foi convocado para a guerra, né? Ele era médico, a Suíça era um país neutro, então quem ia atravessando tanto de um lado quanto do outro, a Suíça cuidava de todo mundo. Então ele foi para a guerra nesse sentido. Aí ele foi convocado, ele teve que abrir mão dessa clínica, né? Entre mentes, a paciente foi acometida de um mal incurável, que depois de alguns meses levou-a a um estado agônico, o qual a cada momento podia significar o fim. Estado agônico, agonia, né? Ou seja, está perto de morrer. Na maior parte do tempo, ela se achava mergulhada numa espécie de delírio ou sonambulismo, e nessa curiosa situação mental, ela espontaneamente retornou o trabalho de análise antes interrompido. Eu queria fazer uma observação aqui sobre esse estudo de caso. É um estudo de caso, né? É uma apresentação de caso, né? Olha só o estado que essa mulher se encontrava. Um estado similar a uma psicose. Ou seja, ela estava com o inconsciente a céu aberto. Ele não colocou nenhuma nota sobre isso e nem explica, mas a descrição dele é essa, tá bom? Voltou a falar de seus sonhos e confessava a si própria tudo o que havia negado antes com toda a obstinação possível, e mais uma porção de outras coisas. O trabalho de autoanálise se prolongava por várias horas do dia durante 6 semanas. Ou seja, depois que ela saía da sessão, ela continuava fazendo autoanálise. Ou seja, o inconsciente dela estava passando revista a tudo aquilo que ela tinha conseguido enfiar debaixo do tapete. O trabalho de autoanálise se prolongava por várias horas ao dia durante 6 semanas. No final deste período, ela havia se acalmado, como uma paciente num tratamento normal, e então morreu. Bom, eu achei muito legal essa apresentação de caso. Vocês gostaram disso? É esclarecedor para a ideia de que a morte inspira a pessoa, inconscientemente a pessoa é inspirada a fazer uma revisão geral, a tirar de debaixo do tapete tudo aquilo que ela tinha de função, pensamento, de caráter extrovertido, ela se introverteu, né? Aqui eu acho interessante que há quase que uma coincidência aqui entre a extrema introversão e a psicose, né? Cabe um estudo interessante, um estudo teórico interessante sobre psicose em Jung, para verificar a hipótese de que a psicose seja um estágio muito avançado de uma função introvertida. Cabe um estudo interessante sobre isso aqui. Alguém levantou a mão? Eu preciso correr, se não tiver levantado... A Dani tinha levantado e a Icaraí levantou agora. Tá bom. Dani, você está na área? Não. Tô na área de serviço.
inclusive lavando roupa e ouvindo vocês. Então, eu me perdi. Eu queria falar duas Tranquilo, Dani, coisas. daqui a A pouco você primeira fala. é que eu queria agradecer você por sua explicação hoje, por sua apresentação. Assim, cada vez você está se superando, eu estou muito feliz, está sendo muito claro, muito produtivo, tá? Não queria deixar de expressar essa minha gratidão. E a Gratidão. outra coisa que eu queria falar sobre a clínica, mas agora eu não lembro mais que parte que você estava, mas é mais Hora ou menos, talvez você até me ajude. Você estava falando da questão de profundidade e de como a gente vai trabalhando questões e vão surgindo outras questões, né? E hoje tem-se um mito de que a psicologia é ruim, vamos dizer assim, em detrimento de outras abordagens que estão aparecendo clínicas, né, de tratamento, por conta da questão do tempo, né, de trabalho. E embora eu seja muito inclinada para abordagens mais energéticas, mais dinâmicas, mais de outras pegadas, vamos dizer assim, vejo o efeito delas, porém, é muito importante a gente ter em mente que os processos, eles são, eles vão e vêm, e à medida que você trabalha uma coisa, outras coisas surgem, ou aquela coisa de uma forma mais profunda surge, né, então, muito importante ter esse olhar para a clínica, né, porque às vezes o próprio terapeuta cria uma expectativa muito grande de contribuir, de ajudar, de sanar, e o processo, ele é paulatino, né? Não adianta a gente querer arrancar com a mão, porque é no tempo de cada um, e tem coisas que só podem ser trabalhadas quando outras já foram, né? Então, eu queria só trazer essa perspectiva da clínica aí para a sua fala. É Ótimo, isso. muito Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado. E Caraí? Caraí, agora Eu, depois de eu vocês fazer estão uma me fala. ouvindo? Estou te ouvindo. Não, é só uma pontuação. A gente assistiu um documentário, não sei se você lembra, sobre os sonhos. Mas, enfim, tem a descrição de uma mulher que ela estava assim, condenada à morte mesmo. E ela teve uma grande experiência de unicidade nessa experiência de morte. Então, no depoimento dela, ela diz: bom, eu passei a não ter medo da vida, não é mais uma questão de medo da morte. E aí, né, no texto do Jung, ele coloca a morte como uma fase, uma parte dessa grande vida que não tem início nem fim, que é desse contínuo, né, que a gente chama de eternidade. E essa fala dessa mulher eu achei muito legal, assim, pegou profundo, porque às vezes a gente tem medo de viver, com medo da morte, né? Ainda é muito tabu esse tema morte. Então, assim, eu achei muito lindo. Fala, Leandro, sobre a unicidade, esse sentimento. É aquilo que eu acho que eu falei. Místico, né, Leandro? É Hã? o sentimento místico, né, Leandro? É um sentimento místico, e aí é o que aquele texto Mal-Estar da Civilização, eu comentei na última reunião, né? Eu acho que fica bem claro ali a divisão do ponto de vista do Jung para o Freud, porque o que eu acho interessante é que Jung ele leva as duas coisas de forma dialética. Pode ser uma regressão, mas pode ser uma progressão, né? Ou seja, Perfeito. o Freud entende que ele mesmo admite, né, que nunca teve esse sentimento, mas aí ele entende, então, racionalmente, dentro da teoria. Aí tem hora que eu acho que essas teorias são historinhas como se fossem os mitos antigos, assim, porque você fica dando nome, né, aspecto psíquico, é superego, é ego, é arquétipo, é sombra, quer dizer, a gente fica dando nome, e nomes que já estão lá nos mitos, né, Narciso é um aspecto, Psique é outro, Eros é outro, e aí a gente vai dando esses nomezinhos e fazendo a teoria. A questão do sentimento é que, nessa perspectiva de desenvolvimento de Jung, ele coloca uma psicologia não só de sanar a dor, mas também prospectiva, quer dizer, nós caminhamos
a determinada direção, determinado fim, e pode ser que esses momentos de sentimento de unicidade estejam aí revelando algo para frente, e não só uma regressão, né, para trás, nesse sentido. Ótimo, Leandro. Beleza, muito bom. Aqui no 810, né, eu nem escrevi comentário porque é curtinho e ele só faz um link para seguir o texto à frente, né? Ele fala assim, ó, ele vai citar essa história aí, né, que ele acabou de contar dessa mulher, né? Desta e de numerosas outras experiências do mesmo gênero, devo concluir que nossa alma não é indiferente, pelo menos ao como morrer do indivíduo. Isso que foi eu que coloquei, esse como morrer do indivíduo. A tendência compulsiva que os moribundos frequentemente revelam de querer corrigir ainda tudo o que é errado deve apontar na mesma direção, né? Ou seja, sai tirando aquela trenheira que está debaixo do tapete, né? Tenta se organizar para morrer. Os tópicos agora do próximo, o próximo é o 811, parece que a gente vai dar conta. Se não der, tudo bem. Pelo menos a gente fez o último, que é conclusivo. Vamos tentar fazer esse aqui agora. O 811, eu destaquei uns tópicos aqui para a gente agilizar. Uma descrição conclusiva, no sentido de irrefutável sobre o tema da morte, é impossível por uma experiência objetiva. Interessante isso, né? Ele está conversando com materialistas, né? Então, quem é que vai ter uma experiência objetiva da morte e voltar aqui para contar? Ninguém. Então, ele tem que ir nessa perspectiva. É impossível por uma experiência objetiva da pessoa, pois para isso seria necessária uma experiência real da morte, o que tornaria impossível ao observador a comunicação da experiência e suas conclusões daí resultantes. Quer dizer, ele está o tempo todo chamando o leitor dele para falar assim, eu sou cientista, eu também estou igual a vocês. Não me chamem de místico, de não sei o que lá não, porque eu estou usando argumentações, eu estou usando os dados empíricos, eu estou usando um método fenomenológico. Vamos ver se é isso que ele falou? Saber de que modo se deve, afinal, interpretar essas experiências é um problema que supera a competência de uma ciência empírica e ultrapassa nossas capacidades intelectuais, pois, para se chegar a uma conclusão, é preciso que se tenha necessariamente também a experiência real da morte. Este acontecimento, infelizmente, coloca o observador numa situação que lhe torna impossível transmitir uma informação objetiva de sua experiência e das conclusões daí resultantes. Agora a gente... Nossa, parece que vai dar tempo. Faltam 9 minutos. O parágrafo 812, ele vem assim, ele fala o seguinte, que aqui no primeiro período dele, ele lembra que os limites da consciência são bem estreitos e que esse tempo é ainda mais encurtado ao se subtrair o período de sono em torno de 1/3 das 24 horas do dia, né? Ou seja, o período de consciência é muito curto. Você ainda tira 8 horas de sono, porque se você está dormindo, você não está consciente, né? Ou seja, o período já é curto, e você ainda tira mais 8 anos. No segundo período, aqui do parágrafo, aprofunda esse mesmo tipo de argumento, né, que mostra a limitação da consciência. Ao lembrar que a vida do corpo é mais longa que a vida deste, que a vida do corpo é mais longa do que a vida desta, ou seja, a vida do corpo é mais longa do que a consciência. O que isso significa? É muito comum a pessoa perder a consciência e ficar meses. Meu pai ficou uns 2 anos sem consciência, porque o Alzheimer dele era muito sério, né? Mas ele ainda aguentou uns 2 anos, quase sem consciência. Eu acho que pelo menos os últimos 10 dias, totalmente sem consciência, né? Então, a vida do corpo é mais longa do que a consciência. Antes dela se consolidar, antes Vamos de novo, volta aqui comigo, por favor. No segundo período, é a 3ª ou 4ª linha de cima para baixo. No segundo período, aprofunda o argumento que mostra a limitação da consciência.
ao lembrar que a vida do corpo é mais longa que a vida desta, ou seja, a vida da consciência. Pois, antes dela se consolidar, o corpo da criança, é outro motivo aqui, ó, antes da consciência se consolidar, o corpo da criança já acumula alguns anos de existência. E mesmo antes da conclusão da morte, a consciência já não está mais presente. Ou seja, o corpo, muitas vezes, só cessa depois da consciência. É muito comum isso, né? O corpo... Então, a criança, inicialmente, ela tem uma sensação de simbiose, né? Ela tem uma sensação de simbiose entre ela e a mãe. Ela não se percebe, ela não tem consciência de si própria nos primeiros anos. Então, a consciência é curta por causa disso, só começa depois e termina antes, e ainda tem 8 horas de sono que ela não se apresenta, então ela é muito mais limitada do que o restante da alma, né? O segundo comentário, no terceiro, quarto e quinto períodos, diz que começo e fim são necessários a todo o processo. Porém, se levarmos em conta que todo o processo é um contínuo, concluiremos que o começo e fim são apenas ideias para dividirmos o processo em etapas. Isso é feito apenas como artifício que possibilita conhecimento. Ou seja, pensar começo e fim é inevitável para a construção de definições. Por outro lado, fora do pensamento, ou seja, no mundo, um processo não comporta separações, não se define um começo e um fim. Ele é uma unicidade, ao invés de uma soma de partes. Ou isso aqui é o chato da epistemologia, né? Significa que o Cláudio é bem chatinho. Mas a epistemologia é assim, é coisa para virginiano, né? De preferência. Eu sou virginiano. Agora vamos ver o que ele fala a esse respeito, para ver se eu falei certo para vocês. Nas palavras de Jung, aqui nós temos: a consciência se move dentro de estreitos limites, dentro do curto espaço de tempo entre seu começo e seu fim, encurtado ainda mais em cerca de 1/3 por períodos de sono. A vida do corpo dura um pouco mais. Começa sempre mais cedo e muitas vezes só cessa depois da consciência. Começo e fim são aspectos inevitáveis de todos os processos. Todavia, se examinarmos de perto, verificamos que é extremamente difícil. Gente, eu vou pular isso aqui. Maravilhoso, mas eu vou pular. Tá bom? Vou ter que pular. Porque senão eu estou judiando demais do vocês aí. Principalmente quem acabou de chegar. Porque é muita coisa nova aqui, né? Comentário 3. É fato evidente que uma consciência chega ao fim enquanto relacionada conosco. Ou seja, quando morremos, a consciência enquanto ego se extingue. Porém, é possível igual consenso para uma afirmação de que o processo psíquico se interrompe com a morte. Isso porque a ligação entre cérebro e psique, numa relação em que esta é vista como um efeito daquele e aquele como causa, deixou de ser tão inquestionável quanto era há 50 anos atrás. Ou seja, é aquela questão, como eu já falei sobre isso, então eu vou sair pulando, viu? 813. Deixa eu ver. Comentário introdutório 1. Sobre o parágrafo 803, eu fiz um comentário. Agora aqui eu acho é um dos pontos mais importantes. Eu sei que vocês já estão cansados, mas se for possível a gente seguir junto, vamos mais um pouquinho, são poucos minutos. O ponto de partida desse parágrafo é pensar o espaço e tempo a partir do olhar à luz inteiramente singular do inconsciente. A luz inteira, espaço e tempo, por olhar do inconsciente, não tem nada a ver com o que a gente está acostumado, não. Apresenta esse ponto para pensar os fenômenos telepáticos, espaciais e temporais. A palavra telepatia, proveniente do grego tele, distância, e pateia, sentir ou sentimento. Por isso a ideia mais usual de telepatia é comunicação à distância. Essa é a que se refere à transespacialidade. Além desse sentido, vemos neste parágrafo um outro uso, qual seja o da transtemporalidade, ou comunicação que transcende o tempo. É quando a informação acontece antes do fato realmente acontecer. Aí ele vem aqui o texto dele, né? Com raras exceções, a ciência escolheu ignorar. Ele fala aqui primeiro que a ciência ignorou
esse tipo de fenômeno. Isso não é objeto para a ciência. Não é cientista quem pensar nessas coisas, né? Só que ele fala que, não, que deveria ser um objeto assim, para chamar a atenção de todo mundo. Ao invés de falar o que o Jung está escrevendo aqui, eu estou falando o que é. Ao invés de ler, né? É essa limitação que deveria provocar grande interesse, porque se a consciência é extremamente limitada por dimensões de espaço e tempo, ela do nascer, do morrer e do sono, se ela é tão limitada, quando aparece uma coisa completamente fora dela, deveria despertar. Olha só, ele fala assim, ó, bem aqui no final da primeira linha. Assim, deveria ser, pois, tal novidade se constituiria em grande valor teórico, valor decorrente da relativização do tempo e espaço, considerados como absoluto para o paradigma vigente. Isso sou eu falando. Eu pulei um monte de coisa que eu mesmo falo aqui, viu? Vai direto. Uma ideia de ligação entre psique e cérebro, que considere a psique como limitada ou dependente, ou mesmo encerrada dentro do cérebro, tem por consequência a limitação da psique ao tempo e espaço. Tal posição não é nem evidente, nem indiscutível. Nesta mesma obra, em parágrafos iniciais, Jung apresenta-nos a evolução da psique humana, informando que no passado o homem não dispunha de uma consciência desenvolvida com as características atuais. Seu funcionamento era a tal ponto predominantemente inconsciente que havia uma unilateralidade em que o inconsciente predominava sobre a consciência lá no passado, né? Porém, em tempo bem recente, em termos evolutivos, né? Em termos evolutivos, a unilateralidade se inverteu. A consciência subjugou o inconsciente à funcionalidade recessiva. A consciência subjugou o inconsciente a uma funcionalidade recessiva. Tanto uma quanto outra unilateralidade são inadequadas ao... Isso aqui que eu estou fazendo, gente, é um levantamento de um capítulo lá atrás, tá? Mas ele tem a ver com isso aqui, por esse motivo que a gente precisa. Tanto uma unilateralidade quanto a outra são inadequadas ao que se pode chamar de saúde ou de pleno desenvolvimento. Isso porque a harmonia se constitui por um equilíbrio entre essas duas tendências, ou seja, consciência e inconsciente. O que ocorre pela função transcendente. A função transcendente é que é o mediador, a mediadora dessa harmonização entre consciência e inconsciente. Gente, eu estou resumindo muita coisa, eu estou trazendo muita coisa à tona, porque eu sei que tem muitos novatos. Mas vamos ler só mais um parágrafo meu e acabou, tá bom? Só aqui mais umas 8 linhas minhas, vamos junto? A exemplo de um movimento pendular, pode-se considerar que de um extremo ao outro, a psique humana chegou até aqui. Parece bem razoável acreditar que o próximo estágio desse desenvolvimento será intermediário aos dois extremos, ou seja, as duas unilateralidades, ou seja, o inconsciente subjugando a consciência ou a consciência subjugando o inconsciente. Ou seja, a psique conseguirá abrir espaço para que a consciência estrita seja enriquecida por uma profundidade própria do funcionamento inconsciente. Esta será a consciência desenvolvida o suficiente para que tenhamos o instrumental científico e intelectual para avaliar adequadamente os fatos da telepatia quanto à sua importância para o conhecimento da natureza da psique. Essa é uma citação do Jung. Gente, então, realmente eu não vou continuar, não. Ainda falta aqui ainda 2 pancadonas, mas a gente já até passou do tempo. Eu escrevi também sobre esses 2 outros. Eu queria falar para quem é novato, ou para quem não está muito acostumado a estudar Jung, que hoje eu fiz um esquema muito pesado, porque eu tinha essa pretensão de cumprir com uma estratégia de retomar conceitos relacionando com esses parágrafos aqui. Ou seja, eu fiz uma tentativa de fazer um negócio que já era extremamente difícil, e eu tentei, para ajudar quem é novato, tentar retomar. Então, se alguém ficou aí meio assustado com o grau da dificuldade, eu gostaria de dizer que não é normalmente desse tanto não, viu?
Quem é novato aqui, eu deixo um grande abraço, muito feliz pela presença de vocês. É com grande afeto que vocês são recebidos, não só por mim, pelo Pedro, pelo Leandro, e pela Icaraí, a Daniela, o Wagner, que são os mais antigos, mas também por todos, pelo grupo inteiro. Né? Eu me disponibilizo, antes do Leandro falar rapidamente, eu me disponibilizo eu estou sempre disponível, sempre. Eu sei que o restante do grupo também tem essa disponibilidade, mas eu posso falar por mim, né? Eu estou sempre disponível a qualquer momento que ligar. Cláudio, eu estou lendo tal trecho aqui. Olha aí para mim. Aí eu vou e olho junto. Aí se você perguntar assim, Cláudio, o que você ganha com isso? O que eu ganho? Eu ganho o prazer de ficar envolvido com Jung. É uma das coisas que mais me ajuda. Ou seja, eu sou mais professor do que filósofo ou do que junguiano. Diga, Leandro. Cláudio, primeiro, é notório, assim, quanto que sua apresentação tá muito boa, sabe? Parabéns. Tem 2 anos aí, eu acho que a gente vai estudando e a gente percebe esse desenvolvimento, né, que é gradual. E mesmo que não tenha tempo de apresentar tudo, também é muito comum, acho que quem está mais tempo no grupo sabe, é muito comum a repetição dos temas, né? Então não tem problema. A gente finaliza aqui esse livro, né? E a hora que a gente voltar lá no Energia Psíquica, a gente vai ver que vai repetir de novo os mesmos conceitos, mas aí nessa repetição que a gente vai aprofundando. Eu posso terminar a gravação aqui agora, e outra coisa também, depois que eu terminar a gravação, o espaço pode ficar aberto para pergunta? Pode. Pode sim? Então tá, então eu vou finalizar, tá, gente? Obrigado.